Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Hoje eu recebo aqui o presidente da Associação dos Veteranos e Amigos do Basquete aqui de Alagoas, o Marcos Antônio de Lima. Quero agradecer bastante ter aceitado o nosso convite. Está sendo realizado, a ABAV está realizando um grande evento que é o 33º, não é isso? Isso, o 33º Campeonato Brasileiro Master de Basquete. Como é que esse evento chegou aqui a Maceió? Como está sendo conduzido? Isso é um trabalho já de pelo menos 5 anos, é um projeto antigo, onde jovens senhores se reuniam para bater bola e surgiu a ideia, né? E aí viemos trabalhando, nos organizando, e nos últimos 2 anos nós viajamos para três estados disputar nacional e regional. Fomos para João Pessoa, fomos para Fortaleza e agora em abril desse ano, nós fomos para São Luís do Maranhão, e agora já como a VAB, né? Até então nós íamos como convidada, porque estávamos estudando toda a forma de nós engajarmos nesse projeto. E aí, após esse período, conseguimos formalizar em outubro do ano passado, viajamos em novembro para um brasileiro, e em abril agora nós fomos para um regional. Levamos 2 categorias, uma 35 e uma 45 mais, masculina. Como novo é difícil a gente montar uma estrutura de equipe, né? E fizemos um belo trabalho lá, trouxemos o 3º lugar na categoria 35 mais, já inaugurando a VAB como uma vencedora. Para explicar, o que é que faz, quais são as categorias que estão contempladas no Master? A associação, ela é assim, os veteranos que jogam basquete hoje no Brasil, masculino e feminino, eles são divididos em categorias por idade, né? O masculino ele vai de 30 a 75 mais. A cada 5 anos se esgota uma categoria. De 30 a 34, 35 a 39 e assim sucessivamente. O feminino é um pouquinho maior, lá para o temporal, 30 a 38, 46 e assim sucessivamente. Hoje existem 16 categorias no Master. 16 categorias. Entre masculino e feminino. Alagoas é muito recente. Quantas categorias já conseguiram? Hoje, nesse brasileiro, nós estamos com 8 categorias, né? Com 8 categorias. Isso. São 5 masculinas e 3 femininas. Quantos membros tem a VAB? Temos hoje, filiados, temos 131 atletas. 131 atletas. Isso. Não deixa de ser um esporte amador. Sim, né? Continua sendo. Como é tocar uma associação de esporte amador aqui em Alagoas? A nossa associação, como eu falei, ela é recente, mas assim, as pessoas que gostavam de basquete ainda praticavam. Alguns estavam afastados e o movimento conseguiu trazê-los de volta à quadra. Fizemos um torneio ex-alunos inicialmente, depois com o Sesc Poço nós conseguimos, através do professor Jorge, um convêniozinho lá, fizemos um torneio de pelo menos uns 35 dias, né? E conseguimos fazer ele com 35 e 45 mais, 2 categorias. E fizemos o feminino também, fizemos um encontro lá e conseguimos 3 equipes. Foi tão sucesso que aí conseguimos ampliar mais 2 equipes no feminino e mais 3 equipes no masculino, para poder disputar agora o brasileiro. É um trabalho bem difícil, não é fácil não, porque hoje em dia todo mundo tem o seu lapso temporal de trabalho, né, tomando conta. Conciliar o trabalho e o esporte aqui. Somente na realidade atual, né, do Brasil que a gente vai vivendo, não é fácil, né? O Master não é patrocinado, nós bancamos tudo, né? Nós que montamos estrutura de quadra, bolas, camisetas, publicação e tudo mais. Então assim, não é nada barato. A gente consegue eventualmente um parceiro para ajudar numa coisa ou outra, mas é tudo patrocinado pelos próprios atletas. Então assim, não é muito barato jogar Master. Não é muito barato. Conta pra gente sobre o 33º Campeonato Brasileiro Master de Basquete. Quantos atletas são previstos? Como ele vai funcionar? Conta pra gente. Hoje nós temos 8 ginásios aqui em Maceió que vão ter jogos, né? Dentre eles temos o SESI Trapiche, SESI Cambona, Sesc Poço, Colégio Contato, Colégio IFAL, Seibcoque. Todos no padrão exigido. Assim, nós não temos... O nosso basquetebol aqui em Alagoas ainda ele é muito pobre a título de estrutura, né? Na realidade, o esporte ele ainda é muito pobre, muito carente. Temos apoio de órgãos públicos, mas assim, ainda deixa muito a desejar. Utilizamos muito quadras de escola. O ideal é que realmente o Estado tivesse quadras de nível com piso flutuante, coisas que nós vemos em outros estados menores têm. Alagoas ainda está engatinhando nessa questão. Mas acredito que
se Deus quiser, a gente chega lá. Então, assim, Como seria essa estrutura ideal? Seria ginásios? Seria acordo com iniciativa privada? Como seria? Inicialmente, a gente precisa realmente de ginásio, né? Porque são poucos em Alagoas, né? são poucos. Você tem aquele que em são bem Jaraguá? estruturados. O pavilhão do esporte, que ele é ligado à Federação de Basquetebol de Alagoas, né? Mas também não tem piso flutuante. Não, nenhum aqui, Nenhum. tem. Inclusive aquele piso ali é um piso de concreto, né? Não é nem concreto, de asfalto. Você imagina a abrasividade daquele piso, né? Não é um piso apropriado para isso. Isso causa problemas físicos. Claro, claro. Você imagina uma pessoa de 60 anos jogando num piso duro, como é conhecido, né? O impacto nas articulações é bem complicado. Mas o amor não deixa eles de vir, não. Assim, foi uma das coisas que eles questionaram, se nós tínhamos piso flutuante. Mas você imagina, hoje nós temos 102 categorias, 102 equipes inscritas. Né? Previsão de 240 jogos. Né? A gente teve que adequar porque não ia ter como a gente conseguir fazer. Seria humanamente possível com essa quantidade de ginásios a gente ampliar o número de jogos. Tivemos que enxugar. Então são 240 jogos. Se a gente tivesse um ginásio com piso flutuante, ele durante o campeonato inteiro ele teria 50 jogos. Quer dizer, as outras categorias não seriam contempladas. Pois é. Ou esse jogo seria só para a reta final, né? Mas deixaria para os que fossem para os finalistas, né? Mas mesmo assim não seria interessante, porque o ideal realmente é que tivesse mais ginásios, né, com essa estrutura, porque é um público diferenciado há de convir, né? E Alagoas teria uma demanda para você construir ginásios em vários lugares com esse piso? Na realidade, o piso flutuante ele não precisa de um ginásio próprio. Ele é um ginásio, você pode fazer um ginásio comum. Ele vem e ele é montado. Ele é utilizado no novo basquete da NBB, né? Então, para onde eles vão, eles levam aquele piso, eles têm o piso, eles só jogam hoje em piso flutuante. Nas cidades que imaginar que ele fosse, que não tivesse, eles teriam esse piso que é desmontado em blocos, montado lá e terminou o evento, eles pegam. Mas muitas cidades possuem, talvez João Pessoa tem, né? Fortaleza tem. Deve ser um investimento muito alto. Não é barato, não é barato. Mas, exemplo, você com certeza começou a jogar basquete com que idade? 14. Com 14. 14 anos. O basquete, nessa época de Alagoas, por exemplo, já tive entrevistados aqui que puderam contar que década de 50, década de 60 aqui em Alagoas foi uma época até áurea para basquete e voleibol. Sim. Você tem grandes nomes, inclusive, que jogando em seleção nacional. Exato. Isso se perdeu de uma certa maneira? Dá para se recuperar? Qual a análise da associação? Olha, esses que são da década de 60... hoje em dia realmente já tem muito poucos, né? A gente tentou contactar, a gente está pretendendo até fazer umas homenagens, mas a gente está tendo dificuldade até com os familiares, porque se emocionam com muita facilidade e assim, você imagina você estar dentro de um ginásio como o Sesc Trapiche, o SESI Trapiche, e 1000 pessoas lá dentro lhe aplaudindo, né? Não é fácil, não é uma emoção fácil. E são pessoas que hoje já têm 80 anos, 70 e poucos anos. Apesar de que, lá fora, isso é uma idade de atleta, ativo. Nós temos atletas que estão vindo jogar aqui nesse campeonato que tem 82 anos e está em pleno vigor físico, né? Jogando basquete. Jogando basquete, levando a vida extremamente normal, de atleta, né? Mas o nosso não, o nosso basquete aqui, ele tinha um freio. Você terminou a escola, né, jogava mais uns 4, 5 anos por clube e aos 25, 28 anos parou. Porque não tinha mais para onde ir. Os atletas marcha de Alagoas, eles eram obrigados a jogar o adulto. Você imagina, a gente competir com uma molecada de 20 anos. É impossível você competir, né? Você participa, né? E o Advento Marcha vem para isso, para separar realmente essas duas categorias, adulto e Master. Porque não tem como você jogar. Por melhor jogador que você seja, fisicamente você não acompanha. Esse ato, o quanto prejudicou ao basquete? Muito. Muito mesmo, porque assim, eu digo isso porque eu participei dessa situação como jovem, né? A gente jogava pelas escolas, pelos clubes. Nós tínhamos o Clube Fênix Alagoanas, tinha o Yacht Clube, né? Tinha o próprio Marista, tinha o Champanhar, não sei nem se ainda existe. Existiam alguns outros clubes que tinham equipes e com o passar do tempo elas foram se apagando e deixaram de existir. Ou seja, você terminava o segundo grau, ia para a faculdade, terminou a faculdade e acabou. Não tinha mais basquete, não tinha mais nada. Né? A não ser que você fizesse como alguns atletas aqui que jogaram fora, conheceram muitas pessoas e tinham contatos com as associações master lá do país. Então assim, arrumavam vaga
e jogavam por outras gremiações, mas por Alagoas. Isso daí influencia, inclusive, o fato de não ter algo estruturado, não haver tido na época, né, algo estruturado a se perder, porque eu lembro como uma crítica muito grande da época, a perda da quadra de tamanho natural ali na orla para se transformar no Memorial Teotônio Vilela. Inclusive aquelas quadras eram uma das que a gente jogava, né? Nós tínhamos bate-bola ali. Se você imaginar, um bate-bola começava às 4 horas da tarde e iam até às 23, dia de sábado. E o Estado não deu nenhum tipo de contrapartida? Não deu. Assim, simplesmente tirou a quadra. Nós tínhamos 2 quadras, uma de basquete, né, que era fixa, e tínhamos a quadra de futebol, que mantinha bem separado. Na hora que ele acabou com uma delas e botou as 2 em uma só, futebol em campo e toma conta, e a primeira coisa que faz é derrubar a tabela, tira o espaço. Né, porque o pessoal só visualiza futebol. Esquece que existem outros esportes. Nem para voleibol, nem nada. Se você vai ali na multi-evento, tinham 3 tabelas. Na Praia da Pajuçara, em frente ao Yacht Club, tinham 2 tabelas para jogar street. Hoje em dia você não vê mais isso. Porque você vai se perdendo, assim, se coloca, não tem manutenção, a molecada começa a brincar, precisa trocar uma redinha, o aro quebra, maresia, e não se repõe. Não há realmente uma manutenção no basquetebol a título de população. Vamos imaginar, se não fosse parte de clube, tinha as praias. Hoje em dia não tem mais. Você tem um evento, o 33º Campeonato Brasileiro Master de Basquete. Ele começa no dia 18. Dia 18. Aliás, dia 10. Dia 10. Termina dia 18. Termina dia 18. Isso. São o quê? 9 dias? São 8 dias, 6 dias de competição. 6 dias de competição. Tem pausas aí? Algum dia sem jogar? Tem uma folga. Aí o Master, como é confraternização, a ideia, além de jogar, é confraternizar. No feriado dia 15, tem a festa do evento. É um grande encontro onde os atletas, os seus familiares se encontram para dançar, conversar, beber, comer. Isso já é tradicional. É tradicional. 1.000 atletas 1.000 atletas. Mais ou menos. 1.000 atletas. Quantos estados estão envolvidos? Olha, nós temos 31 associações do Brasil inteiro. Eu não sei se precisar quais são os estados que tem, porque tem uns 3 estados que possuem mais de uma associação. Mas acredito que temos que ter umas 25 estados aqui. Ou seja, praticamente realmente todo o Brasil veio. Praticamente o Brasil inteiro. O que é que se espera de Alagoas quando chega um evento como esse? Não, o pessoal vem muito, além porque já gostam do Master, já fazem parte do circuito. A ideia de Alagoas entrar no circuito, Alagoas é uma cidade, né, fantástica, uma cidade turística, né, tem muita praia, muita coisa bela para se ver. Isso despertou interesse, né? Um exemplo é que nós superamos o último brasileiro em termos de equipes de competição. Foi João Pessoa, lá eles tiveram 930 atletas, nós já temos aqui 1.020. Isso, previsão inicial, né? Mas pelo andar da carruagem, algumas equipes vão trazer mais atletas, né? Pelo que a gente tem visto. E o que se pode acreditar que um evento desse porte trará de legado? Olha, uma das coisas que a gente prioriza aqui é deixar algo. Se utilizava muito os árbitros só de fora, foi uma das nossas imposições. Não, peraí, vamos valorizar os árbitros locais. Vamos dar a oportunidade deles participarem de um evento nacional. E assim se qualificarem melhor, porque assim, demonstrando que são bons, abre espaço para outros eventos, para viajarem. Outra questão, Alagoas não tem histórico de ginásios com placar eletrônico, né? O que é um problema, porque é um custo alto e as escolas não investem, como eu falei, a maioria dos ginásios são de escola. Não investe porque o investimento é alto e o retorno é só para aluno, para treinamento físico e tal. Não existe questão de competição. Então assim, a gente pretende, com o passar do brasileiro, placar eletrônico, conseguir placar eletrônico para as competições em casa, que a gente praticamente não utiliza, né? O pavilhão possui 1 ou 2, né? Mas como eu falei, é uma categoria à parte, é para adulto, não se enquadra adulto e da molecada que está começando no basquete. E a gente ficava meio que perdido nesse mundo. E além disso, né, você imaginar, são pelo menos umas 1.500 pessoas no estado a consumir
Isso financeiramente para o Estado é muito interessante, tanto para o Estado quanto para o município. A gente está indo para o nosso primeiro intervalo. Eu estou aqui com o Marcos Antônio de Lima Freitas, ele que é presidente da Associação dos Veteranos e Amigos do Basquete aqui de Alagoas. Está realizando o 33º Campeonato Brasileiro Master de Basquete. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous, mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non. Ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Toi tu vas en prison. Pourquoi? C'est comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de gare. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200, mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent à la case départ? 200. Pourquoi? Tu vas jouer avec 6 dés là. Mais il y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Et toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Mais les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o presidente da Associação dos Veteranos e Amigos do Basquete, aqui em Alagoas, o Marcos Antônio de Lima Freitas. Está trazendo para a gente o 33º Campeonato Brasileiro Master de Basquete. Quando se pensa num evento como esse, Alagoas passa a estar na rota, inclusive, para estar sediando sempre eventos Master, sempre construindo políticas nesse sentido? Sim, sim. Como eu falei, né? Alagoas não fazia parte, nunca teve. Então nós temos 32 anos de atraso. Quando fomos para João Pessoa, que conseguimos trazer o brasileiro para cá, foi um marco. Já agora em São Luís, que é regional, o pessoal diz, por que Alagoas não já se candidata para... Calma, segura aí que a gente vai realizar primeiro um por vez. Mas sim, tem os regionais que acontecem anualmente, né? Ano que vem vai ser em João Pessoa, o próximo a gente ainda não sabe, ainda não decidiu. Então, o evento sendo um sucesso que, pelo visto, pelo público, pelo todo o trabalho que foi feito, pela equipe inteira, que não é fácil, você não carrega um trabalho desse sozinho, você precisa de muita gente, precisa de uma equipe grandiosa de pessoas, inclusive todos eles são atletas, né? Fazem parte, então se motivaram e entraram. E com certeza traremos o Norte e Nordeste e quem sabe outros brasileiros para cá. A associação conta com alguns parceiros para realizar esse evento? Olhem, a associação é muito nova, muito recente. Então, assim, nós estamos fazendo na cara e na coragem. Né? Temos município, secretaria municipal, temos secretaria estadual, mas ainda engatinhando, porque ainda não nos enquadramos naquela questão do benefício de verba pública pelo tempo. Então, assim, não tem muita coisa que eles pudessem fazer hoje a título de ajuda financeira, mas portas estão sendo abertas, né? Estão sendo abertas e futuramente, com certeza, a gente vai conseguir apoio muito maior. E aí envolve também a melhorar as nossas quadras estruturalmente. Né? Tivemos que recuperar. Você vê, uma das coisas que vai ficar
tinha uma tabela de basquetebol dentro do ginásio CDR no CEPA, que estava parada há mais de 10 anos. Uma tabela Vitale que custa hoje R$25 mil. Estava lá parada. Foi o que fizemos, recuperamos essa tabela, botamos para funcionar, vamos utilizar ela no campeonato, e ela, assim terminar o campeonato, elas retornam para dentro do CEPA. O CEPA agora vai ter estrutura para fazer basquete. E para nossa surpresa, você imaginar, tem gente nós fazendo esse trabalho lá, encontramos um garoto de 16 anos com 2,6 metros de altura, em pleno crescimento. Aí você pergunta, o que é que um moleque desse faz? Faz natação. Nada a ver. Assim, podia no basquete estar se desenvolvendo, quem sabe ser um grande jogador, né? E agora, com a volta da tabela para lá, fica o legado de voltar a ter basquetebol dentro do CEPA. A gente discutiu aqui, por exemplo, a associação ela é regularizada, ou pelo menos ela é reunida diante de uma necessidade dos atletas, dos atletas masters. Sim, sim. Né? E logo não tem um apoio público para existir, pelo menos não numa forma ostensiva. Isso, não tem. Isso? Não tem. Mas mostra também, exemplo, nessa recuperação da tabela, que a sociedade pode também dar na contramão, né? A gente sempre fala aqui, você tem a história daquele presidente americano, o JFK, que não pergunta o que o país pode fazer por você. O que você pode fazer. Você acha que a associação pode criar essa cultura de tipo, bem assim, a gente pode sim, como sociedade, participar e resgatar esse basquete que não está no nível desejado? Mas isso já vem assim, com as pessoas que fazem parte hoje da associação e os amigos, como é que ela faz parte de amigos, né? Que não é só veterano. Também os mais novos também fazem parte, pelo fato de a gente ainda participar de bate-bolas com essa molecada. Com certeza, Benedito Bendes hoje tem basquetebol levado por pessoas que são do Master. Né? Eles não são parte da associação, mas são pessoas do movimento Master. Quer queira, quer não, começa a implantar nos bairros, existe um campeonato aqui que é chamado Interbairros. São os bairros entre si jogando entre eles. Né? Criado por um professor de basquete que faz parte do movimento Master. Tá? É um dos coordenadores que faz parte. Então, assim, a sociedade está ganhando essa cultura do basquete voltar a surgir quando jovem, e agora no bairro. Porque nós temos algumas quadras, nós vimos que a cidade foi construída, tem várias quadras aí, e essas quadras, como eu falei, o futebol em campo, tomar conta. Mas, exemplo, quando eu pergunto o papel da sociedade ou das entidades, um deles é o de preservar. Sim. Então, exemplo, a associação não que seja uma função em termos de papéis, seria esse o papel do Estado, sim, mas da comunidade é sim o de preservar um espaço. Mas é aquilo que eu falei. Como o espaço para o basquete ele é minoritário, o futebol vai lá e toma conta. A associação não pode participar. É um debate que precisa de sugerir. Claro. A associação não pode participar como comunidade, como sociedade, como reivindicando o espaço também. Mas isso já começou. Esse começou. Sabe, a Praça da Faculdade hoje tem uma praça de basquete lá. Antigamente o pessoal só jogava futebol. Quando o basquete começou a existir naquele pedacinho ali, já se tem um horário que é próprio para o basquete. Já começa o futebol a entender que aquilo ali não é exclusivo, né? É para a comunidade. Então, está abrindo essas portas. Benedito Bendes tem. Ali no José Tenório tem uma quadra que tem horários fixos de basquetebol lá. Segunda-feira, a partir das 8 até as 10. Sexta-feira, das 8 às 10. Esse horário, o pessoal do futebol sai e o basquete entra. Já desenvolveu essa cultura em alguns bairros, mas a gente pretende ampliar. E com essas pessoas que fazem parte do Basquete Master, vem crescendo. Porque a gente está levando o basquete para a comunidade. A gente participamos em interior aí, hoje em dia tem basquetebol no interior. Né? Basquetebol só se rodava na capital. Hoje em dia já existe basquete no interior, cidades do interior participando de um campeonato entre eles. Coisas que você nunca ouviu falar. Isso daí de membros da associação também. Sim. São membros da associação que estão levando isso na base do peito. É um master. A recepção dos atletas que estão saindo da universidade, estão saindo da escola, é pensada por vocês? Porque assim, é uma coisa que flui natural. Quando você está em quadra, vem jogando, você não pretende deixar. Você geralmente é obrigado a deixar. Primeiro porque você não aguenta mais competir com os jovens. Depois porque não existe uma categoria própria. Ou porque o trabalho, as coisas da vida normal. Mas a gente se afasta do basquete por falta de continuidade. Não ter para onde ir. E com o advento do Master em Alagoas,
Você vai ter continuidade. Então assim vai ser algo natural. Você nunca vai deixar a quadra porque você não tem um lapso, não criou aquela barreira. Existe a continuidade. Então assim, essa molecada que está saindo agora da escola, naturalmente eles vão migrando para o Master. E aí o evento Master em Alagoas tende a crescer. Hoje dá para observar se o basquete praticado nas escolas dá um nível do que se espera para o basquete? Olha, nós temos grandes jogadores aqui. Muita molecada muito boa. Inclusive, Alagoas assim, forneceu alguns jogadores para jogar lá no Centro-Sul, que não se tornaram profissionais porque não quiseram. Hoje já retomaram a sua vida, tal, mas não foram profissionais no basquete mesmo, por opção. Não quero, vou seguir o meu caminho profissionalmente, e largaram o basquete. Mas tinham futuro lá. Hoje estão aqui, inclusive estão brincando, estão jogando, voltaram a jogar porque estavam afastados. Como eu falei, a Copa Sesc, ex-aluno, trouxe esse pessoal de volta, e agora o brasileiro também ajuda, né? Porque começaram a treinar, perder barriga, ganhar condicionamento, para poder se enquadrar, quer queira, quer não, dentro dos associados. Um time só tem 12. Aí eu tenho 15. Dentro da associação mesmo vai ter que haver uma seleção. E essa seleção ela não é simplesmente pelo melhor jogador. Porque não é um clube. A associação valoriza aquele que participa, aquele que dá corpo, né? Que pega na enxada. E aí não basta ser um grande jogador. Tem que participar das coisas que envolvem a associação, para fazer a associação crescer. Posso ter o melhor jogador do mundo. Se ele não participar das coisas da associação, infelizmente vai ficar de fora. Né? Porque a gente tem que priorizar as pessoas e não simplesmente o jogador. Né? E não simplesmente o jogador. Só repassando, esse é o 33º campeonato. A gente já botou o endereço, mas eu peço que a gente coloque novamente para conhecer a Associação dos Veteranos e Amigos do Basquete aqui de Alagoas, é a vabalagoas.com.br, e pode conhecer inclusive esse desenvolvimento do campeonato, que vai do dia 10 ao dia 18 de novembro. 8 ginásios. 8 ginásios, entrada franqueada, não tem custo nenhum. Né? Os jogos começam entre 8h30 e 9 horas, vão até as 22, 20 horas, dependendo do ginásio, porque alguns ginásios têm limitação de horário. Então, a gente teve que adequar o campeonato àquilo que a gente tinha nas mãos. O ginásio até 22, ginásio até 20. O calendário está no site? Não, nós não publicamos ainda porque assim, o sorteio das chaves é feito amanhã. Certo. Amanhã, numa videoconferência, a gente faz o sorteio das chaves. Certo. Temos 2 dias para organizar a tabela dos jogos. Então, no sábado, a gente libera essa tabela dos jogos. E aí vai estar publicado lá no site. As pessoas vão saber qual ginásio tem jogo a que horas. O evento é o dia inteiro? É, o evento é o dia inteiro. Então, só para repassar para quem se interessar, você tem Jaraguá? Não, nós temos. Jaraguá não entrou. Jaraguá não entrou. Não entrou, né? Jaraguá não entrou porque estava disputando o brasileiro e, como eu falei, o piso de lá não é próprio para essa competição. Mas quais são os para o pessoal poder ir? Nós temos o SESI, Trapiche, SESI Cambona. Conseguimos, através da Casa da Indústria, esses 2 ginásios. Nós temos o Sesc Poço. Certo. Temos o Colégio do IFAL, Colégio Contato, Colégio Sacramento, Colégio Seibcock. São os ginásios que nós estamos disponibilizando todos esses jogos. A partir do dia 10 de novembro. Os jogos a partir do dia 18, né? O evento começa dia 10. Os jogos a partir do dia? Do dia 12. Do dia 12. O dia 18 você ia perder o público todo dia. Ia perder o público, é verdade. A partir do dia 12. Dia 12. Jogos. Isso. Quero agradecer muito o Marcos Antônio de Lima Freitas, presidente da VAB Alagoas. Quero agradecer e desejar sucesso ao evento. Eu que agradeço pela oportunidade de divulgar o basquete alagoano, né? E gostaria de fazer um convite, população, apareça, vamos lá prestigiar. Afinal de contas, além do nosso público, temos um público fantástico. Temos ex-jogadores de seleção brasileira que hoje fazem parte do movimento Master. Um dia foram os achos, né? Hoje em dia eles são coadjuvantes, mas ainda fazem um lindo basquete. Vale a pena participar e vale a pena ver. Obrigado. O programa Ponto de Vista segue, vai para um breve intervalo. Na volta a gente recebe aqui a engenheira Juliana Marques. A gente volta já. É bom roteiro, hein? Nossa, bonita essa história. Não é tão bom a gente poder fazer
uma história brasileira. Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. A gente tem uma diversidade cultural, e de cenários, de histórias. Tantos cineastas jovens surgindo com ideias completamente novas. Tá todo mundo trabalhando. Cabe, todo mundo cabe, assim. Acho que a nossa produção só cresce. A gente sempre teve filmes lindos, mas agora é uma quantidade. Eu acho que o público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas. Não é só a tela do cinema também. Tem as séries que chegam a qualquer lugar. E um espelho para que o brasileiro se conheça. A gente está vivendo um momento muito especial. Graças ao talento dos profissionais e aos investimentos do governo federal, o audiovisual brasileiro se tornou grande. Grande como os nossos sonhos, talentos e histórias. E com o seu reconhecimento vai ficar ainda maior. Audiovisual brasileiro. Grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. O que é urgente para você? Para muita gente, a prioridade é vencer a pobreza. A LBV faz demais pelas crianças, né? Muito obrigada de cuidar dos meus netos, da educação que eles necessitam. Que nunca desiste de ajudar o LBV, que tudo vai dar certo e a gente vai vencer. Não tem quem quebre essa corrente. Quando a LBV chamar, diga sim. Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda. Seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Agora aqui comigo a engenheira Juliane Marques. Quero agradecer bastante por ter aceitado o nosso convite. E está presidindo o GEO Nordeste 2018. Para quem não conhece, Juliane, o que é o GEO Nordeste? Boa tarde. O GEO Nordeste é um encontro de geotecnia, é simpósio de geotecnia do Nordeste. Nós estamos na 5ª edição. É um encontro geotécnico que ocorre a cada 2 anos. E esse ano Maceió foi agraciada com esse encontro e coincidiu até com os 200 anos da nossa terra, né? E será um palco de discussões dos mais diversos assuntos da engenharia geotécnica. Quem faz a engenharia geotécnica, ela faz o quê? O que é que desenvolve para a sociedade? O que é que desenvolve? Que papel ele cumpre? Certo. A engenharia geotécnica envolve todas as obras que trabalham com infraestrutura, com solo. Seja na parte de fundações, de túneis, ou na parte de pavimentação, infraestrutura, pontes também, né? Toda a parte de infraestrutura, contenções de encostas. Então, os cursos de engenharia civil, engenharia ambiental, né? A parte de geotecnia ambiental, desenvolvimento sustentável, todas essas áreas elas se interligam ali e são esses temas que serão abordados nesse evento. Eu vejo que, exemplo, parte da discussão dos profissionais e acadêmicos, parte daquela ação de gerenciar áreas de risco nesse sentido. Você pode falar um pouco de que características temos aqui no Brasil e aqui em Alagoas, se possível, em termos dessas áreas, desse solo, o que é feito, o que é possível fazer ainda mais? Esse tema é sempre relevante, né? Agora, final de semana passado,
houve o encontro COBRAE, que é sobre estabilidade de encostas, é um encontro nacional, foi em Florianópolis, e foi discutido exatamente essas técnicas de remediação de riscos, né, prevenção, você se antecipar ao risco de ocorrer um desmoronamento. E no nosso evento terá uma sessão técnica específica também sobre isso, que é a parte de gerenciamento de risco, são aquelas medidas que você antecipadamente toma para tentar evitar as tragédias ou minimizar, né? A gente sabe que em épocas de chuva é como se fosse um gatilho, aí ocorrem esses problemas de escorregamento. Infelizmente esse ano houve aqui em Maceió, perdemos vidas e em algumas situações pode sim ser evitado, mas tem que ter um trabalho conjunto, exatamente, é o poder público, a iniciativa privada, é a população, então é um trabalho conjunto. Me permita assumir um papel do completamente leigo. A gente tem, exemplo, eu lembro de anos atrás, da explicação para a morte de tanta gente numa enxurrada, numa chuva. Eu acredito que, se eu não estou enganado, numa parte do interior paulista também de Santa Catarina tinha acontecido a mesma coisa. A explicação se daria, na época, acredito, que apesar da parte de solo, você tinha uma parte rochosa que se deslizava. Aqui em Alagoas acontece o mesmo? Aqui é diferente? Por que acontece isso? Certo. É interessante verificar que quando ocorrem esses desastres, né, normalmente são áreas com ocupação irregulares também, né? Isso é um problema que aí realmente tem que envolver. Tem uma parte social disso. Tem, com certeza, né? As características do solo daqui da nossa região não envolvem necessariamente a rocha. Realmente, quando você tem uma rocha, você tem uma superfície que a gente considera indeslocável, ela se deforma ao mínimo ali possível, né? E aí, se você tem uma camada sobre ali a rocha, existe uma superfície preferencial de um deslizamento. Ocorreu isso em Angra dos Reis, né, no Rio de Janeiro, aquele grande escorregamento que houve. Era só uma capinha de solo ali e a rocha saturando ali aquele solo provocou aquele deslocamento, né, do solo. Em Santa Catarina também foi algo parecido, porque você tinha solo e rocha. No nosso caso aqui, Recife, Salvador, quando você vê esses grandes desmoronamentos, é mais aquelas ocupações irregulares, né? Pessoal de baixa renda que está ali ocupando uma área que ocupa sem saber, né? A Defesa Civil até já pediu para desocupar, mas tem aquela história que não tem para onde ir, que prefere correr o risco do que perder a casa. Então, realmente é um problema não tão simples de resolver. Teria que ter uma política pública ali para estar junto. Aqui em Maceió, algumas áreas são até bem conhecidas. Você tem o quê? Bolão, ali na Cambona, você tem o pessoal ali de Jacintinho, tudinho. Santa Amélia, né? Tudo isso é a forma do terreno, ali não poderia ser ocupado de maneira alguma? Se pudesse ter uma ocupação regular, né, com um planejamento, né, o solo ali pode ser ocupado? Pode. O problema é que você tem escavações irregulares, você tem uma encosta que está numa posição de um equilíbrio, de repente você tem uma escavação no pé da encosta. Você já mudou a geometria e já criou instabilidade ali. Você tem casebres, né, casas que lançam esgoto a céu aberto. Aquele esgoto é água, né, o esgoto doméstico. Vai saturando aquele solo. Então, de repente, numa época de chuva, é só o gatilho, como eu falo. Vai saturando, e o solo pesado, né, o solo com a água pesada, ele escorrega, não tem como ser diferente. Então, de repente, se houvesse uma organização, um planejamento para pelo menos, né, uma ocupação dessas encostas, porque Maceió não está isolada nesse problema, né? É o problema das grandes cidades, essas ocupações. Então, teria que estar o poder público junto, mais a população. Isso é uma questão mais de política pública social. A tecnologia não tem como ajudar nesse campo, né? Tem como tentar prevenir e remediar, né? Porque, infelizmente, com o crescimento urbano e tudo mais, é difícil você evitar totalmente a ocupação das encostas, né? O pessoal termina ocupando ali, sabe que é perigoso, mas não tem onde colocar o seu barraco, vamos dizer assim. É um dos eventos, o Geo Nordeste, o 5º Simpósio de Geotecnia, né, do Nordeste. Isso. É um dos mais importantes eventos regionais. Isso. O que é mais relevante discutido em um simpósio como esse? É difícil elencar esse ponto, é mais importante, porque são 6 sessões técnicas,
cada um com a sua importância, né? Então, por exemplo, se eu falar da primeira seção técnica, que é a investigação geotécnica, é a parte toda de ensaio, que você vai caracterizar o solo, você vai dizer a resistência do solo, a deformação, a permeabilidade, então é uma área fundamental também. Se eu falar da geotecnia ambiental, que é outra seção técnica da gente também, toda a parte de contaminação de solo, aterro sanitário, né, resíduos sólidos, remediação de áreas contaminadas, quer dizer, já é outro enfoque tão importante quanto. A gente já falou agora de contenções e áreas de riscos, né? Tem a parte de infraestrutura e pavimentação. Então, nós vamos ter palestras que irão abordar desde o Canal do Sertão, que, né, na parte de estrutura de geotecnia, até obras de escavação de túneis urbanos, que não é nossa realidade, mas através de um convênio que a gente teve com o pessoal de São Paulo, do Comitê Brasileiro de Túneis, a gente conseguiu trazer um palestrante e ele vai, de forma inédita, falar sobre essas particularidades da execução de túneis. Juliane, a gente vê assim, na geotecnia talvez não seja uma área que esteja todo dia nos jornais. Não é verdade. Então, carece até de uma informação, exemplo. Quem passa em Maceió, um programa passa em toda Maceió, Grande Maceió, vê que tem ruas que dia após dia, ou mês após mês, está sendo escavada. Uhum. Ela afunda, ela tem... Isso daí é um problema que a geotecnia pode resolver? A geotecnia pode resolver no sentido de se fazer os ensaios antes, saber que tipo de solo é ali, saber que tipo de, por exemplo, pavimento vai ser lançado, se analisar a deformação do solo e fazer aquilo bem feito. Pode demorar um pouquinho mais. O problema maior do serviço público nesse campo, você falou, a gente está falando de infraestrutura também. Infraestrutura, pavimentação. É a má realização de serviço? Não vamos generalizar, né? Para não, né, se comprometer, né? Não vamos colocar todo mundo no mesmo pacote. Ou é a má qualidade do material? Eu diria que às vezes é o cronograma de obra extremamente apertado, exatamente porque não foi feito um planejamento prévio e de repente tem que garantir aquele recurso e aí se faz numa velocidade que não deveria ser feito se tivesse mais tempo de um planejamento prévio. E aí junta, né, às vezes um material de uma baixa qualidade porque não quis se investir naquele momento. Sabe o que me espanta? É todo ano você chegar num certo mês e dizer assim, olha, a cidade está esburacada por causa da chuva. Aquela rua está interditada porque uma nova escavação foi feita no mesmo canto que um mês atrás foi feito novamente, né? Onde está o erro aí? É difícil de citar, ou só tendo acesso a esse exemplo? A geotecnia tem como colaborar ao juntar a academia, ao juntar profissionais, ela tem como colaborar com essa discussão, não só de tecnologia, mas de boas práticas? De boas práticas, com certeza. Um evento desse porte, desse tipo, a gente está colocando os casos práticos de obra, né? Não adianta vir com soluções tão bonitas da academia se não tem aplicação prática ou se não é viável executar. Então é isso que vai ser discutido, né? Dá para baratear uma obra com tecnologia e com estudo? Se você investe inicialmente na tecnologia, você tem um gasto maior inicialmente, mas no longo prazo você não precisa estar esburacando a rua o tempo todo, né? Fazendo novas escavações para fazer uma nova contenção, uma nova tubulação. Aqui a gente fala, geralmente, exemplo, em tecnologia, a sociedade hoje está muito acostumada com celular, e às vezes você tem tecnologia do solo, tecnologia das técnicas mesmo, né? Isso. Como avança esse campo na geotecnia? Na geotecnia, o solo é um material muito heterogêneo, você não sabe bem como é que está aquele comportamento ali do solo, né? Porque você não está vendo ele, né? Eu brinco com os meus alunos que quando você está na engenharia de estruturas, né, uma superestrutura, um prédio, você vê o lançamento de uma viga, de uma laje, de um pilar, você acompanha a deformação daquela superestrutura. O solo você não acompanha. Você tem que se cercar de informações previamente, através dos ensaios geotécnicos. E aí o que a gente verifica é que os casos de obra, as necessidades do dia a dia, faz com que a gente corra atrás para acompanhar essas necessidades. E daí vem todo esse investimento de novas técnicas, né, de contenção, de fundações, de obras de terra, da geotecnia ambiental, né? O problema da geotecnia ambiental é crucial para a gente, né?
Como é que isso está se dando hoje em dia? Como é que se preocupa a área com essa parte ambiental? Ambiental. O desenvolvimento não tem como não ter, né? Isso, o desenvolvimento em qualquer centro urbano, ele irá ocorrer. Se a gente puder ter o mínimo de impacto possível no meio ambiente, essa é a situação ideal. Então, todo esse desenvolvimento sustentável, né, as novas técnicas, né, de você não lançar diretamente um resíduo sólido ou uma água, né, de residual, ter um tratamento, os efluentes, né, ter o tratamento correto. Isso daí tudo é através de muita pesquisa, muito estudo, né, e tem uma aplicação prática, né. A parte de fundações, o menor impacto possível também no meio ambiente, né? A parte de uma intervenção numa contenção de encosta, como a gente já conversou. Então, todas essas técnicas, né, através da necessidade mesmo do dia a dia, que vão surgindo e tendo essa aplicação na prática da engenharia. A gente está indo para o nosso intervalo. Eu estou aqui com a engenheira Juliane Marques, ela que é presidente do GEO Nordeste 2017, é o 5º Simpósio de Geotecnia do Nordeste. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a engenheira Juliane Marques, está promovendo o 5º Simpósio de Geotecnia aqui do Nordeste, é o GEO Nordeste 2017. A gente falou, tem sessões técnicas. Você poderia falar um pouco mais sobre essas sessões técnicas? Sim. O evento ele vai ocorrer agora em novembro, né, dia 16 e 17 de novembro. E a programação a gente dividiu nesses 2 dias 6 sessões técnicas. Então, na quinta-feira, dia 16, nós teremos a sessão técnica de investigação geotécnica, toda a parte de ensaios que eu comentei, e a parte de geotecnia ambiental, toda a parte de desenvolvimento sustentável com o mínimo impacto possível no meio ambiente. E na sexta-feira, aí teremos 2 sessões técnicas pela manhã e 2 à tarde para fechar essas 6 sessões. Na sexta-feira, pela manhã, teremos a sessão de obras de terra. Serão discutidos vários casos de obra de lançamento sobre aterros, né? O profissional que irá palestrar, ele vai trazer casos de obra da Minha Casa Minha Vida, que está tendo muito problema por causa do lançamento de aterros mal compactados, é um ponto para ser abordado. E também a sessão de fundações, isso na sexta pela manhã. E na sexta à tarde tem essa sessão de contenções, talude e gestão de risco, exatamente as áreas de risco, e a parte de pavimentação e infraestrutura. Com isso a gente fecha as 6 sessões técnicas do evento. Lembrando que para se inscrever no evento, você tem o site www.geone, né, Geo de Geotecnia, né? NE de Nordeste, então o fica Geone, para ficar mais fácil, .com.br, www.geone.com.br, tá bom? Nesse sentido, a gente falou do aterro aqui em Alagoas, recentemente nós fizemos, não tão recentemente, né, já tem quase 10 anos, mas temos um aterro. Mesmo assim, tem uma fase do lixão e a fase do aterro. Nesses 2 pontos, é possível discutir, assim como em outras cidades do Brasil, se foi feito corretamente, se há novas técnicas para aterros, novas técnicas para a eliminação de lixões?
Especificamente será apresentado um caso de obra que irá envolver, são barreiras de remediação de área contaminada, que a gente chama, são os liners. E será abordado nesse sentido né, o que é que o lixão traz de tão ruim, né, por que deve ser abortado totalmente e por que investir em aterro sanitário. Então será apresentado esse estudo comparativo. Eu lembro recentemente, dessa fase de transição, de construção, que uma comitiva, eu não diria uma comitiva porque não faz parte do poder público, mas um grupo convidado pela prefeitura de jornalistas foi a Salvador conhecer o aterro de Salvador. E um dos pontos dessa apresentação do aterro de Salvador que se falava, tipo, olha, a ocupação do lixão antigo tem que ser feita de uma maneira que se use o carbono, que se faça uso disso, e não se tem conhecimento disso. Parte também da geotecnia saber como utilizar esse solo para não infiltrar, não entrar numa parte de lençol freático. Gases é muito sério, né, nos aterros, né, porque tem gases combustíveis mesmo, né, um risco de explosão, por exemplo. Então tem toda a técnica de construção de monitoramento, principalmente isso, monitoramento, verificação dos níveis, né, tudo controlado e tudo com pesquisa. Então dá sim para acompanhar. Eu só não vou lhe saber dizer hoje como está hoje o aterro, né, de Maceió. Mas aí eu sei que tem uma palestra que vai abordar isso. Você faz parte do Núcleo Nordeste da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos. Eu sou professora da UFAL, né, da área de geotecnia, e também tenho uma empresa, né, particular, e estou nessa empreitada. Como a associação, como a UFAL tem pensado essa área de geotecnia? Como tem sido discutido, colocado para se avançar cada vez mais no conhecimento? Pronto, o GeoNordeste ele surge como um grande evento que irá marcar a geotecnia na nossa região, né? A geotecnia antes do GeoNordeste e pós-GeoNordeste. Só fazendo um breve histórico rapidinho, esse 5º simpósio, né, agora que irá ocorrer na nossa cidade, as 4 edições anteriores foram realizadas em cidades, né, do Nordeste, nordestina. Todas essas cidades têm pós-graduação, mestrado em geotecnia. Infelizmente, nós ainda não temos, mas tenho certeza que vai ser um pontapé inicial, vai ser um evento que irá motivar a gente se aprofundar mais na área geotécnica e passar para os alunos, para os interessados nessa área, uma pós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos estudos de pesquisa. E desenvolve, termina puxando isso. Quem são os profissionais que vêm? Você poderia citar alguns? Posso sim. Na quinta-feira, na conferência de abertura, o professor Faisal Massad, ele é da USP, da Politécnica, né? Ele foi até meu orientador no doutorado, então ele irá fazer essa conferência de abertura, irá apresentar um caso muito interessante da refinaria de Cubatão, porque é uma região que tem muito deslocamento de terra, né? Então a conferência de abertura vai ser o professor Faisal. Além deles tem o professor Paulo Albuquerque, que é da Unicamp, na área de fundações. Professor Manuel Maia Nobre, na área de geotecnia ambiental, ele é aqui da UFAL. Professor Roberto Coutinho e professor Fernando Jucá, que é da Federal de Pernambuco. Professor Demóstenes, da Federal de Sergipe, vai falar a parte de pontes, que é um assunto muito específico, infraestrutura, interação, né, da parte de pontes com o solo. Professor Alexandre Guzmão, que é um dos geotécnicos de grande referência no Nordeste, e não sei se eu esqueci algum. Mas já tem alguns? Porque tem as sessões principais de 30 minutos e tem vários casos de obras de 15 minutos. Então, cada sessão, na verdade, tem a palestra principal, vamos dizer assim, é de 30 minutos e 3 palestras de 15 minutos. Então, é muito dinâmico, vão ser abordados vários assuntos. Lembrando que o site é o www.geone.com.br. Isso. Queria que você fizesse o convite. Quando é que vai acontecer? Onde vai acontecer? Certo. Como eu comentei há pouco, será agora na próxima semana, dia 16 e 17 de novembro, no Centro de Convenções. As inscrições estão aí no site, é possível se inscrever diretamente no site. Tem preços diferenciados para profissionais, alunos e alunos de pós-graduação também. É um processo bem simples, a inscrição diretamente. E
eu tenho certeza que será um sucesso o evento, né? Ainda bem que, assim, uma semana antes a gente já está com 80% das vagas já preenchidas, com muitos participantes de fora. Ajuda também o fato de estar trazendo um intercâmbio também com estudantes e profissionais de outros lugares. Como é que a Associação Brasileira e o Núcleo Nordeste consegue manter ou tem fomentado a discussão entre profissionais de vários estados? O nosso Núcleo Nordeste ele é bem ativo nesse sentido, né? Ele sempre está promovendo palestras e esses encontros, né? No caso, o Nordeste é o evento mais importante nosso, que ocorre a cada 2 anos. Então, o próximo será 2019 e a gente, exatamente no final do evento, já vai discutir qual é a próxima cidade que será esse evento. Mas nesse intervalo, sempre são feitos seminários e palestras ligando os centros de estudo, né? Não só a academia, mas a parte das empresas também, para se manter vivo esse intercâmbio ali da academia com as empresas, né? Estudantes, profissional. E a gente sempre está esperando, aguardando novos sócios para fortalecer a nossa associação. A associação tem muitos anos? Tem bastante anos aí. Tem algumas décadas. O núcleo acompanhou esse período também. É um núcleo bem consolidado, bem antigo. Nesse evento agora, no Geo Nordeste, nós vamos receber o presidente nacional, né, da BMS, que é o professor Alexander, que ele é de Curitiba. Aí teremos mais o presidente do Núcleo Nordeste, que está junto na organização, o professor Ricardo. O professor Paulo é o presidente do Núcleo de São Paulo, né, da BMS São Paulo, e a professora Ana, presidente do Núcleo de Rio de Janeiro. Então, é do Nordeste, mas na verdade é um evento que tem um âmbito nacional. Né? Mas, exemplo, mesmo sendo também nesse campo nacional, você tem estruturas como o Canal do Sertão. O que é que pode ser discutido no solo com o Canal do Sertão, por exemplo? No Canal do Sertão tem vários pontos que podem ser abordados. Especificamente nessa palestra vai ser a caracterização do solo em termos de deformação, até que limite o solo é possível aceitar para não ocorrer um colapso da estrutura, né? Já tiveram alguns problemas pontuais, né, no Canal do Sertão. E toda a parte de hidráulica também, né? Não só solo, né? A parte de hidráulica também será abordado nessa parte. É um projeto de 20 anos que se modificou várias vezes. Às vezes isso daí atrapalha, às vezes até, né? No próprio desenvolvimento do projeto, quando você vai para o campo e acha ali, né? A investigação não apresentou exatamente aquele solo, se encontrou outro tipo de solo, às vezes tem que se mudar o projeto por uma imposição do material natural que está ali. Foram feitas previsões, mas de repente você tem uma surpresa ali na hora de executar. Acontece, Juliane, de você fazer um planejamento e dizer, olha, o solo vai ser feito dessa maneira, a obra vai ser feita e pela demora isso mudar de alguma maneira a estrutura, mudar o prazo de obra, o tempo que se mexe no solo, interfere? Tem alguns fatores aí que influenciam nessa tomada de decisões, né? Tem obras que, por exemplo, às vezes você tem que mudar o traçado, né? Não foi o caso do Canal do Sertão, já que a gente está falando dele, mas às vezes você tem que mudar o traçado de uma via, de uma obra, porque se permanecer no traçado original, o custo é o dobro. Né? E quando você vai ali no campo... Acontece também, a gente falou do Canal do Sertão, mas pode acontecer numa rodovia nova? Com certeza. Com certeza, porque são obras muito extensas, né? Então você não tem em cada pontozinho uma investigação geotécnica pontual, você faz por extrapolação, né? A cada 50 metros, a cada 100 metros. Você tem um caso, se eu não estou enganado, o caso do estádio do Corinthians, em São Paulo, em Itaquera, que o projeto foi feito e depois descobriram canos da Petrobras, né? Quero agradecer bastante. Eu que agradeço a oportunidade. Reforçar para você que queira se inscrever, o site é o www.geone.com.br. O simpósio vai do dia 16 a 17 no Centro de Convenções. Isso. Te agradece. Agradeço. Te agradece também a você pela audiência. Espero uma nova oportunidade e você pode rever esse programa tanto no Facebook como também no YouTube do canal da TV Assembleia Alagoas. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.